Irmãos queridos, que Deus, a força criadora, nos abençoe a todos. Muito feliz, alegre, envidando esforços para colocarmos em dia o nosso mundo interior. Abraço-vos mais uma vez pela honra que temos de compartilhar lucidez e bom senso fundamentado na doutrina consoladora. Que a misericórdia divina nos envolva a todos, tanto nós quanto vossos corações, para que a mensagem que vamos compartilhar desça do nosso intelecto, agasalhe-se no nosso coração e torne-se um hábito saudável na nossa vivência. Se lograrmos êxito, nos daremos por satisfeito. A terapia psicológica e o seu principal objetivo, iluminada pelo Espiritismo. Irmãos queridos, isso é fruto de noites de insônia. Quem quiser chegar a compreender essa temática deve começar a fazê-lo, porque o nosso tempo está passando depressa demais. E nós precisamos, ao regressarmos agora para a dimensão de origem, apresentarmos algo perante a nossa própria consciência em relação à profundidade dos conhecimentos que temos, e isso se transforma numa responsabilidade muito grande. Mas, enfim, o que nos moveu realmente trazermos para compartilhar esta temática, né? O que é que nos fez escolher esse trabalho para que pudéssemos realmente, todos nós, participar dessa atividade? A pergunta que nos veio, né, da dimensão maior, para que começássemos a montar essa síntese, foi essa: transportar-se para um estado de felicidade utópica ou adquirir-se firmeza e paciência diante do sofrimento e da morte biológica. Nós vamos tratar muito destas questões na proposição, seja da psicologia convencional, junguiana, seja na psicologia profunda. Nós vamos ver que através da nossa exposição, aquelas lacunas que não foram preenchidas pela psicologia acadêmica, elas são preenchidas então pela psicologia profunda, pela psicologia espírita. E é muito interessante então nós meditarmos nestas questões. Mas vejam só, uma das coisas que também nos moveu a compartilhar isso é esta questãozinha. O que vamos fazer em 2016 cérebro? Porque a gente ainda acha que somos um cérebro, né? E a pergunta do cérebro é o que fazemos todos os anos, Pink: tentar emagrecer e ficar rico. A gente tem que começar a montar essa estrutura? Não tem. Porque aqueles, meus irmãos, que passaram pelaquela porta, eu não sei se sabem, isto aqui não é uma religião convencional, que tem sacerdote, que alguém faz a tarefa por nós, né? Aqui a coisa é individual, as nossas cruzes são individuais. E aqueles que tiveram a coragem de passar pelo umbral da casa espírita, pressupõe-se que iniciaram seu despertamento espiritual e vão ter um choque. Vão ter um choque, porque aquilo que parece ser não é. Esse que é o problema. Não é, né? E aí é para corajosos. Esses que estão aqui no domingo de manhã, assistindo uma exposição, né? São corajosos. Mas a outra proposição é essa, né? Acordar para quem você é requer desapego de quem você imagina ser. Olha só, né? Interessante. Muitos pensadores estão trabalhando essas temáticas. O nosso questionamento primeiro é isso aqui: será que a dor é uma bênção? Vocês já viram que isso está no Evangelho? Está no Evangelho, Olhem só. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Só para os eleitos, viu? E aí a gente tem que perguntar, mas quem são os eleitos? Como se qualifica a sermos eleitos? Como nos qualificamos a sermos eleitos?
Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Até aqui nós estamos muito Jung, ainda estamos em Jung. Antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo, na esfera física, vos marcou para a glória no céu. Mas eu preciso entender por quê. Porque já que eu sou tão racionalista, ou então eu me torno ateu. Abandono tudo e me torno ateu. Porque se nós não tivéssemos a doutrina consoladora, nesse nível intelectual que temos, seríamos todos à toa. Nós não temos dúvida disso. Nós não nos encaixamos, nós somos exóticos. Domingo de manhã aqui, assim, não. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade. E deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Inclusive, nem essa nós estamos fazendo. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória, a de perdoarmos pérola, aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Um dia eu ouvi da boca do Chico, que agradeça aos teus adversários, são teus beneficiários. Você pensa que são adversários, são teus beneficiários. Olha aqui onde é que está o fundamento. A vida é difícil, bem eu sei. Compõe-se de 1000 nadas. Essa é uma das mensagens mais belas que tem no Evangelho segundo o Espiritismo. Tinha que ser, E de quem é essa mensagem? Que são outras tantas picadas de alfinete, todo dia uma picadinha, todo dia um rebaixamento, quando deveria fazer exatamente fazermos o contrário, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos, uma das proposições evangélicas, atentar, vigiar e orar. Se atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto de quando se curva para a terra fronte. Verdade. A gente dá muito valor para essa parte da dificuldade e esquece as outras portas abertas. Coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós e nada tinha que se penitenciar. Ao passo que vós, há uma revelação para nós, ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Esse espírito amigo é muito conhecido de nós agora. Agora nós sabemos de quem se trata esse amigo, A benfeitora Joana de Ângeles, sem sombra de dúvida. Aqui. Bem, aqui está então o nosso querido Carl Gustav Jung, esse mestre extraordinário do estudo da alma, pelo menos aparentemente. Diz ele para nós que o principal objetivo da terapia psicológica não é transportar o paciente para um impossível estado de felicidade, mas sim ajudá-lo a adquirir firmeza e paciência diante do sofrimento. A vida acontece no equilíbrio entre a alegria e a dor. Pérola, quase chegando perto, O sofrimento precisa ser superado e o único meio de superá-lo é suportando. Ponto. Mas para aí, eu quero entender esse negócio, pô. Não está faltando alguma coisa? Não está faltando alguma coisa? Então é disso que nós estamos tratando hoje. A terapia
faz com que o indivíduo deixe de refletir de forma morta e chegue a um novo conflito criativo, que convida ao crescimento, à mudança, ao excitamento, à aventura de viver. Então não vou fazer a terapia. Vem um novo desafio. Vem sim. Não é só na terapia, é na vida. É na vida. A benfeitora chega a dizer: fica tranquilo, meu filho, venceste aquela tendência, muito bem, virá outro desafio para você. Senão você não cresce. Entendeu? Porque nós temos que passar por todas as experiências que o mundo físico se nos proporciona, porque um dia nós vamos dirigi-lo. Nós temos que passar por isso. Não tem como sair dessa situação. Fritz Perls, também um pensador na área psicológica. Somos luz e sombra, e a tarefa da individuação é a totalidade, que inclui a descida que a psique frequentemente impõe ao ego relutante. O ego está sempre dizendo: não, deixa para lá, talvez, quem sabe, mas o self, né? A terapia pretende justamente auxiliar o ego em sua jornada de rendição ao self. Eu maior, o self é o espírito imortal, coisas que nós acordamos na dimensão espiritual antes de mergulhar no mundo físico. E esse guardião da probidade da consciência, vamos realizar, né? E que muitas vezes a gente não quer fazer. A partir das reflexões suscitadas pelo processo terapêutico, a integração dos aspectos inconscientes se torna possível. A análise é uma valiosa ferramenta de auxílio ao confronto saudável e promissor com o mal-estar psíquico, ansiedades, medos, conflitos, depressões e assemelhados. Seu objeto é o inconsciente, seus conteúdos e processos, e o seu objetivo é estabelecer um relacionamento consciente com as motivações inconscientes que determinam nossas ações e escolhas. Está sempre mandando: ô Vaninha, acorda. Não foi isso que nós combinamos aqui. Acorda constantemente. É conhecer e transformar as condições psíquicas que estão sendo sentidas como intoleráveis devido às suas interferências negativas na vida consciente, para trazer de volta para o trilho, né? Na medida em que passamos a aceitar e investigar a interação entre a vida consciente e inconsciente, nos tornamos mais preparados para o fato de que nossa vida psíquica frequentemente agirá fora do controle do ego, que seremos puxados para baixo em direção aos pantanais e que iremos sofrer lá. A boa notícia é que, portando a luz da consciência, podemos descer às profundidades da alma sem se perder. É por isso que eu digo: corajosos. Autoenfrentamento. E não vamos ter saída. Nós não vamos em frente enquanto não resolvermos essa questão. Com ela, iluminaremos o caminho, encontraremos o significado e subiremos renovados e fortificados. Aí sim, mas tem que passar por essa situação. Nas palavras de Hollis, em cada um desses estados do Pantanal, existe o desafio implícito de descobrir seu significado e a mudança de comportamento ou atitude que ele pode exigir. Enfrentar cada Pantanal como uma pergunta implícita, isso me lembra 9:19 de Santo Agostinho. Faça perguntas para você mesmo. Faça pergunta. Uma vez eu fiz. Me lembrei também do próprio Cosme Massi, que ele também fez pergunta. A primeira coisa que voltou foi: egoísta. Já não fiz mais pergunta. Opa! Qual o significado da minha depressão? A que a ansiedade está ligada na minha história, pelo que sou possuído, nos permite ser ativo em vez de passivo no nosso sofrimento. Então, eu quero entender esse processo. Por que está chegando esse desafio na minha vida? E quem de nós, meus irmãos, não os tem diuturnamente? Atire a primeira pedra. Atire a primeira pedra.
O benfeitor Emmanuel me diz que nós somos quase todos culpados. Eu digo, que bom, quase todos eu não sou, eu estou fora. Mas a benfeitora Joana de Anjos, no Espaço e no Tempo, diz que não há inocente entre nós. E aí eu estou de volta, incorporado lá. Ao empreendermos a tarefa, desafio, que cada Pantanal nos oferece, isso dentro de nós, conseguimos nos libertar da fantasiosa felicidade permanente e da sensação de derrota, culpa ou vergonha de nunca alcançá-la plenamente. Queiramos ou não, nós vamos ser relativamente felizes. Não aqui, né? Não aqui. Alô, está distante, mas nós vamos chegar. Nós vamos chegar. Poderemos até iniciar aqui, sem dúvida, né? Somos capazes então de transpor o sofrimento e seguir em direção a uma consciência expandida, a única capaz de despertar nossa criatividade e nosso potencial curativo. Desperte e seja feliz é uma obra da benfeitora, e há um capítulo do livro que fala do médico interno. Algo sublime. Nós temos essa capacidade de autocura e estamos chorando pitanga. A única capaz de nos sintonizar com uma experiência de felicidade interior mais sólida e real do que aquela difundida nos famosos comerciais de margarina, né? Todo mundo sorridente, lindo, a gente sabe que não é verdade. É utópica, né? Utópica. A imagem é bonita. E o autor, falando sobre a psicologia junguiana, encerra. Anais Nin nos apresenta o que chamaríamos de um legítimo convite feito pelo processo terapêutico. E chegou o dia em que o risco de continuar espremido dentro do botão era mais doloroso que o de desabrochar. Vou ficar escondido a vida inteira ou vou realmente vir à luz? Quer dizer, é um parto dolorido, mas nós vamos passar por isso, né? Vai chegar a hora que a gente vai ter que vir realmente vencer essa problemática. James Hollier escreve esse texto belíssimo. Segundo questionamento: pode-se extinguir o nascimento e a morte? Será que um dia, queridos irmãos, mergulharemos aqui e não perderemos a consciência de nós mesmos? Conheço um caso, conheço pelo menos um caso. Tinha 12 anos, discutia no templo com os doutores da lei os negócios do meu pai. A própria Mãe Santíssima não entendia o filho, né? Porque ele tratava dos negócios do meu pai. Uma criança com 12 anos, cuidando da estrutura toda. Quer dizer, o espírito crístico mergulhou na matéria e continuou administrando a sua tarefa, né? Essa é a nossa meta. Um dia vai acontecer isso conosco. Todos aqueles, meus irmãos, que imprudentes não atentam para quando aparecem os mensageiros da morte, durante muito tempo sentirão a dor habitando algum corpo, forma inferior. Mas todos os homens bons e santos, ao verem os mensageiros da morte, não agem pensadamente, mas dão ouvidos ao que a nobre doutrina diz, e no afeto amedrontados, vêm do nascimento e da morte, a fértil fonte, e se liberam do afeto, extinguindo assim o nascimento e a morte. É uma poesia muito bonita, mas é uma metáfora profunda. Esses são seguros e felizes, livres de todo esse espetáculo fugaz, de todo o pecado e medo isentos, dominaram todo o sofrimento. Tem a compreensão exatamente de toda essa estrutura. Isso aqui está na obra da benfeitora, que nós vamos tratar agora, a terceira da série psicológica, chamada Plenitude. Nós não vamos precisar sair daquela obra, mas ela tem a série psicológica, ela se desenvolveu em 16 obras. 16 obras. É material para muitas encarnações, inclusive, né? Não vamos sair da obra Plenitude.
A impermanência de todas as coisas, meus irmãos, e pessoas no mundo físico é também extensiva à conjuntura do sofrimento. A sua vigência resulta da intensidade dos fatores causais que o engendraram. O campo de energia afetado, no caso das doenças, terminada a prova ou a expiação que depuram, recompõe-se, facultando o equilíbrio. Não obstante, nos sofrimentos morais, quando a desarmonia é emocional, por meio do autocontrole, da oração, da meditação, das ações de beneficência, o ser mais facilmente se libera, deixando de valorizar demasiadamente as ocorrências aflitivas, considerando-as naturais no processo evolutivo e, por consequência, aceitáveis. Agora a gente já avançou um pouquinho mais. Jung está dizendo que nós temos que suportá-la. Agora aqui nós já começamos a crescer um pouco mais na direção dessa compreensão, porque Jung estava vendo uma existência física. Nós aqui estamos vendo o espírito viajando no espaço e no tempo. É diferente, não? A aceitação do sofrimento é o passo decisivo para a liberação dele, enquanto a rebeldia produz efeito totalmente contrário. Buda diz que isso aqui a não aceitação é o sofrimento que gera mais sofrimento. Olha só, né? Siddhartha Gautama, o iluminado Buda, já trabalhava isso. Compreendendo-se, meus irmãos, que o corpo é uma organização delicada, sujeita a deterioramento, desgaste e transformação pelo fenômeno da morte, é matéria, nele não se colocam as bases da vida, nem se fixam as realidades existenciais. Impermanência. Assim, quando lhe sucedam as desconexões e os desajustes, advindo-lhes a interrupção, a morte não se transforma em motivo de desgraça, de ruína. A gente começa, então, a aproveitar o máximo possível do tempo, sabendo dessas coisas, porque menos dia, mais dias eu regressarei à dimensão espiritual, e enquanto eu tiver a capacidade de acrescentar, desabrochar, né, somar, eu estarei fazendo. Não perco tempo, né? A preparação conveniente para enfrentar a morte faculta uma aceitação do seu fatalismo e, portanto, uma diminuição do sofrimento. Uma proposta crística de aliviar, desde que seguíssemos as normas propostas por Jesus, né? Alívio, compreendendo essa estrutura. Quem na vida material deposita todas as suas aspirações e nela vê um fim único, meu Deus, constatando-lhe a interrupção, o cessar de manifestações, experimenta superlativa dores morais, que se transformam em sofrimentos físicos sem lenitivo imediato. Olha só, eu fico engendrando, criando doenças na minha cabeça e projetando nos meus órgãos físicos. Olha que programa, o que a gente arranjou? Porque jogamos todas as fichas, então, aqui no mundo físico. E é exatamente a proposta contrária, né? Assim, as dores têm muito a ver com as disposições psicológicas de cada indivíduo, a maneira de encarar a vida e a sua estrutura, os acontecimentos e as suas matrizes. A morte por ignorância da vida tem sido, através dos milênios, a causa de sofrimento inimagináveis, desencadeadora de tragédias e de desconforto sem fim. Aí, tempo que estamos passando por essa problemática. Todo fenômeno biológico que se inicia naturalmente cessa. Tudo que nasce no plano físico interrompe-se, transforma-se, portanto, morre. Temos que compreender isso, né? Temos que compreender isso. Não há prazo nem determinismo absoluto de tempo,
dependendo de inumeráveis razões para que o ciclo que começou se encerre. Mas eu só quero fazer a minha dieta e tentar ficar rico. A gente viu, né? Assim, é um sofrimento danado, né? Assim a morte é inevitável. E o sofrimento que ela gera resulta somente de má interpretação dos objetivos da vida. Qual é o objetivo da vida? Equacionar o meu inconsciente, a minha sombra, trazê-lo para o consciente e auto-enfrentar-me. Resolver esta questão. Até o dia em que eu estarei em equilíbrio. Tranquilo. Senão eu não escapo disso. Tu não sairás de lá, da prisão, diz o Evangelho, enquanto não zerar esse negócio. Até o último lepto. É uma tradução do Dr. Haroldo, que é 1/8 de centavo. Até o último lepto, né? O apego à forma transitória, que se decompõe, produz a perturbação emocional. Gente, isso aqui é uma informação extraordinária. Dando a ideia de que tudo se consumiu, nada mais restando como finalidade da existência humana. Isso é um desespero. O cara dá um tiro na cabeça. Vejam só. Nós estamos falando aqui para espíritos despertos. Imagine como é que está a sociedade aí fora, né? Claro que mais cedo ou mais tarde, pela força das coisas, despertarão, né? Nós temos que entender isso, que a misericórdia divina cuida de todos os seus filhos no tempo certo. Colocada todas as esperanças no corpo, os fenômenos inerentes à sua constituição perturbam quem nele se firma, produzindo um impacto desesperador. Imagine então, em relativo a perdas de pessoas amadas. Nós vamos ver isso. De certo modo, a ocorrência é resultado de uma educação, uma formação cultural materialista, berço, túmulo e fim, mesmo que sob disfarce espiritualista. Religiões materialistas, com todo respeito. Encontros sociais. Afirmo-vos, encontros sociais. Mas vai quem quer. Quem acha que ainda acredita em Saci Pererê, Boitatá, mula sem cabeça, vai, né? As pessoas ligam-se a correntes religiosas sem vinculação emocional, nem aprofundamento racional do seu conteúdo. E face a esse comportamento, a morte se lhes apresenta como sendo a grande destruidora de planos de anseio e realizações. Anteontem desencarnou Natalie Cole, uma das minhas cantoras favoritas, filha do grande Nat King Cole, outra criatura extraordinária, né? E alguém postou lá no Facebook, que pena, tão jovem. Vejam se não é verdade. Quando a criatura vinha sofrendo, lutando com problema de transplante de órgão e a coisa não andava, libertou-se, parou de sofrer. E nós jogamos as fichas aqui, que pena. Isso é egoísmo acentuado. Nós não entendemos nada da vida e por isso sofremos. Por negarem-se a uma análise profunda em torno da vida, passam a existência corporal, transferindo reflexões no tempo e programando, fruindo ao máximo sob a conivente ilusão da eternidade carnal. Fazer dieta e tentar ficar rico. Quando os jovens, vejam, nós estamos falando alguma besteira, transferem para a velhice o exame da morte, né? Será que a gente chega? Será que a gente chega lá? Quando os sadios adiam para o período das enfermidades, a mesma reflexão, acreditando-se invulneráveis ao desgaste e aos fenômenos degenerativos da matéria. À medida que o tempo transcorre, negam-se a envelhecer
utilizando-se de expedientes cirúrgicos, ginásticos, alimentares, na vã tentativa de manter a juventude que os anos arrebatam inexoravelmente. Eu não sei se os nossos irmãos sabem, nós temos prazo de validade. O corpo, meu filho, aproveita. Modelito novinho para você, 100 anos. Quem está ficando no corpo 100 anos? Quem? A gente chega com 70 já batendo biela. Alguma coisa não está certa, não? A luta para escamotear a realidade é tenaz. E quando essa se apresenta vexatória, constrangedora, derrapam nas crises neuróticas, nas fugas pelos alcoólicos e outras drogas a mais, tombando no suicídio. Estou vendo jovens suicidando-se por nada. Ela me deixou, a minha vida perdeu a razão de ser. No meu bairro. Assim, meus irmãos, a morte tem sido responsabilizada por ocorrências que lhe não dizem respeito e devem ser creditadas à intemperança das próprias criaturas. A morte de um ser amado em razão disso não deveria acarretar desespero, antes alegria, especialmente se a sua foi uma existência digna. Dá o que pensar nisso. Tal vida, tal morte, né? Porque houve alguma mudança, porque o indivíduo se transferiu para a dimensão espiritual. Deplora-se, isso aqui está no Evangelho também, não poucas vezes a morte de uma pessoa boa. Se fosse um homem de bem, teria morrido, não é isso que está no Evangelho? Olhem só. Deplora-se não poucas vezes a morte de uma pessoa boa e a permanência de outra má, numa espécie de desequilíbrio das leis soberanas, quando o correto é essa determinação. Veja que nós não compreendemos muito bem a coisa. Eu estou falando aqui para seres que estão iniciando o seu despertamento. Podem até levar um choque, né? Mas já podemos assimilá-lo. O homem e a mulher de bem, eu poria inclusive a mulher e o homem de bem, porque exemplares na conduta e no pensamento, encerram os seus compromissos no mundo físico, podendo retomar a sua origem, ou retornar à sua origem, enquanto os endividados, os de conduta insana, devem desfrutar de tempo para a reparação e o reequilíbrio. Misericórdia divina. Por isso que o outro precisa ficar mais. É diferente a questão. É exatamente o contrário, né? O corpo, mesmo quando bafejado pela saúde, é um cárcere. Me limita. Dr. Wagner pode dizer, sou 5% que estou aqui, do que sou. Nós vimos que na dimensão espiritual aumenta a nossa consciência 1000 vezes mais. Meu Deus, eu levo para lá meu céu e meu inferno. Imagine 1000 vezes o meu inferno interior. É um desespero, né? Acho que é melhor ficar aqui. Né? O corpo, mesmo quando bafejado pela saúde, é um cárcere. E a libertação de um ser amado que volve à plenitude deverá causar alegria e não desgosto. Se forem pessoas más, olha, uma outra alternativa, que desencarnem, também a satisfação deveria permanecer pelo fato de a mesma interromper-lhe o curso dos delitos, facultando-lhe, permitindo-lhe tempo para pensar, não se comprometendo mais, nem se arruinando em demasia. Nós conhecemos um caso em que ele não parava de fazer pega na Tancredo Neves. Não, até o dia que a misericórdia divina o colocou numa cadeira de roda. Estava muito assanhado. Não levou ele para lá, deixou ele aqui, para ele aprender. A mãe pedia tanto para aquele filho sair daquela cadeira era paraplégico, né? Estava com problema sério. A mãe orava, os benfeitores diziam, olha, é melhor deixar assim. Né? Mas como mãe tem crédito no mundo espiritual, para que ela própria aprendesse uma lição,
ele foi melhorando, até que entregou-se à bebida e vendeu a própria casa dela, colocando-a na rua da amargura. Então nós temos que refletir muito a respeito disso. Muito, né? Quando acontecem essas coisas. Não é assim que reagem as criaturas na teimosia em que permanecem, negando-se uma mudança saudável de conduta. É por isso que estamos fazendo essa proposição, para que desça do intelecto, vá para o coração, meditemos em torno dela e comece a tornar um hábito saudável. Isso a proposta dos benfeitores. Mas a ideia é essa: eu não me conformo, asseveram uns, é uma desgraça, afirmam outros, nunca aceitarei. Quanta bobagem, informa a maioria, diante da morte dos seres queridos, entregando-se voluntariamente ao sofrimento, esquecendo-se que todo esse sofrimento que eu estou passando por aqui, né, esse auto-sofrimento, reflete na criatura que partiu do outro lado. Imagine só, né? Sofre aqui, fazendo o outro se preocupar do lado de lá. O orgulho desmedido e a presunção pessoal são-lhes os adversários mais rigorosos, que não lhes permitem raciocinar diante do que acontece com todos os seres. Mas eu não estou enxergando, quer dizer que enquanto Deus está matando o filho dos outros, está tudo bem. Quando matam o meu, me revolto. Eu tenho que pensar nisso, né? O orgulho desmedido e a presunção pessoal, me achando que sou alguma coisa em exceção. Estou dentro do conjunto, como todo mundo, né? Acompanham a ocorrência da morte em toda parte com as demais pessoas, porém acreditam que não ocorrerá com eles, pelo menos por enquanto. Os senhores poderão ter uma notícia: aquele pirado que estava lá falando com vocês, foi. Por que não? A gente não sabe a prova de cada um de nós, né? A gente tem uma leve intuição. Um enquanto que se alonga no tempo, indefinidamente, na dimensão do seu capricho. Isso é bobagem. É bobagem, né? Como a morte não interroga ante os interessados na vida, ao arrebatá-los deixa surpresos seus afetos, que se entregam às desordens emocionais e aos desnecessários sofrimentos que os arrasam. Desnecessário. A morte sempre produz sentimentos contraditórios naqueles que partem, como naqueles outros que ficam. Para todos é normalmente uma grande surpresa, na maioria das vezes, isso aqui me deixou pensativo, desagradável, né? Não é aquilo que eu estava pensando que fosse, obviamente. Quem considerou e se preparou para o acontecimento, isso é conosco agora. Logo se adapta após o choque inicial, como é compreensível. No entanto, para aquele que ao corpo delegou todos os interesses, a surpresa é substituída pelo desgosto ante o sucedido, acompanhado por injustificável revolta que causa males insuspeitáveis. Mesma história. O sofrimento que decorre da morte é, portanto, resultado da ótica pela qual se observam e se acompanham os mecanismos da vida. Constitui fenômenos naturais a dor da saudade, a melancolia, a preocupação com o estado do ser que partiu, como decorrência de necessárias provações para o amor, olha agora, o amor, que precisa sublimar-se. Eu preciso aprender a amar todos. E a gente vai além. Tudo que for senciente, tudo que tiver vida, né? Então, que precisa sublimar-se através da ausência física e de todas as implicações delas decorrentes. Até breve, aguarde-me, ou venha buscar-me quando eu regressar. Por que não, né? Como a verdadeira felicidade não se pode fruir no mundo físico, dia chegará, meus irmãos, logo mais, para vivê-la onde não haja morte, nem separação, nem dor. Então é possível matar o sofrimento e a morte? Sim, sim. Estão certos, benfeitores. Buda estava certo, correto também. Mensageiro do Cristo para a parte oriental, né? Assim deve-se viver
preparando-se para desencarnar, meditando na desencarnação, a fim de ele não sofrer a injunção aflitiva, já que é irreversível, evitando o desespero a todos e todo o seu séquito de agentes perturbadores. Isso aqui é apenas umas pinceladinhas, a obra magistral, um capítulo dos 31, que o último capítulo do livro, a benfeitora escreveu assim: libertação do sofrimento. Ninguém deu bola. Aí ela escreveu um livro, libertação do sofrimento, e já avisou que se nós não dermos bola para o livro, que ela publicou em 2008, ela vai escrever uma enciclopédia, libertação do sofrimento. Considerações finais. Diz o nosso querido Carl Gustav Jung: aqueles que não aprendem nada sobre os fatos desagradáveis de suas vidas forçam a consciência cósmica que os reproduzam tantas vezes quanto seja necessário para aprender o que ensina, o drama do que aconteceu, para aprender o que ensina, o drama do que aconteceu. O que negas te submete, o que aceitas te transforma. Então agora nós temos mais uma informação ainda. Toda doença, meus irmãos, Hellinger, também pensador dessa área, toda doença é uma força profunda da alma em direção à cura. Vejam que coisa, né? Cruzes, asas de libertação, mas tem que saber conduzi-las corretamente, né? A benfeitora chega a dizer para nós no livro Dimensões da Verdade, há uma mensagem que ela diz assim: fazendo sol. E tem uma frase que nos deixa pensativo constantemente: a fome de amor perto do teu leito de queixas. Isso é extraordinário. Ao invés de eu ir ao encontro daquele que sofre mais do que eu, fico me queixando, como se eu fosse alguma exceção, né? A existência humana, meus queridos, em um planeta terrestre, tem a finalidade de contribuir em favor da conquista do luminoso equilíbrio entre self e ego. O ego aceita realmente as doces imposições do self. Funde-se, né? Desse estado de luz perene e mirífica, acenada pelo Evangelho de Jesus, que é a luz do mundo. Manter a consciência da transitoriedade carnal, do compromisso firmado antes do berço, no mundo espiritual, a respeito do esforço pela transformação moral para melhor, constitui o grande desafio que todos se devem empenhar por conseguir na condição de valioso empreendimento iluminativo. O conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual. É a chave. Então é uma viagem para dentro. Nada contra a viagem para fora, Disney assemelhados, né? Balneário de Camboriú, nenhum problema. Mas há uma viagem muito mais importante, sem dúvida. Fundamentando a justiça divina em a reencarnação, graças ao mecanismo sublime do determinismo e do livre-arbítrio, o sofrimento passou a ser considerado como um processo de crescimento moral. A dor é uma bênção, né? Mediante o qual cada um é responsável por que ele ocorre, favorecendo o entendimento da vida com a esperança e a alegria de viver. Afinal, era só isso que eu queria da vida, uma verdade chinesa. Era só isso que eu queria, compreender o processo. Acordei, e agora eu não vou perder mais tempo, sem sombra de dúvida. O que antes constituía uma absurda punição divina,
Passou a ser um instrumento educacional a que cada qual faz jus conforme o próprio comportamento. Ontem eu vi alguém mencionar assim: a cada um segundo as suas obras, aqui ou alhures, no universo. No universo. Graças a essa visão psicológica otimista, o sofrimento é um método pedagógico transitório próprio do planeta terrestre, escola de espíritos imortais, que desaparecerá quando os espíritos que o habitam se renovarem, respeitando os recursos naturais e morais que vigem toda parte, todos os seres sencientes. Se alguém tem dúvida, lá no filme O Pequeno Buda, ninguém conseguia construir aquele cinema lá no mosteiro sem antes tirar todas as minhocas que tinham lá. Por que será que os monges faziam aquilo? Consciência altíssima da própria vida. Ninguém se encontra no mundo para sofrer. Maravilha! E pode libertar-se dessa afligente constrição quando, optando pela obediência aos códigos que regem o destino do universo, não sendo, portanto, a Terra uma exceção. Todas as escolas, né? Todas as escolas. Vamos se encaixar no sistema, senão não tem jeito. A libertação do sofrimento, meus queridos, é de fácil conquista, bastando somente a iluminação do aprendiz e a sua contribuição, contrapartida, né, em favor da harmonia pessoal que se expande na geral. O objetivo fundamental do clã familiar, ajuste entre seus membros, equilíbrio ético-moral, transferência para a família universal. Se a gente não aprender a viver entre 10, estamos aí que nem se arrebentando, imagine com bilhões de criaturas. Rivaio, Fortier, mesas que giram, falam em uma história da carrochinha, um recorte interessante do nosso codificador. Anula-se o professor Rivaio e ilumina-se Allan Kardec. Uma metáfora interessantíssima que ele trouxe aqui para compartilhar. Vejam só. Tal era de início o estado de espírito de Denizar Rivaio. E nós o reencontraremos com frequência, não negando coisa alguma por noções pré-concebidas, mas exigindo provas e querendo ver e observar para crer. Racionalista, né? Criatura centrada. Assim devemos sempre nos mostrar no estudo cativante das manifestações do além. Até o presente momento não tivemos de nos ocupar senão de Denizar Rivaio, professor emérito, autor pedagógico renomado, mas nessa época de sua vida, 1854 a 56, um novo horizonte se abre para esse pensador profundo e observador sagaz. É então que o nome de Rivaio entra na sombra para dar lugar ao de Allan Kardec, cujo renome alcançará todos os cantos do globo e será repetido por todos os ecos e que nossos corações acalentam. Isto aqui é uma informação que está na biografia que o Henri Sauce escreveu, né, sobre o codificador. E nós somos ainda muito ingratos com essa criatura. Praticamente 14 anos sem dormir para nos legar os pródomos da ciência do infinito. Devemos tudo a esta criatura extraordinária, né? Apenas um recorte. Concluindo a nossa exposição, para não nos adiantarmos mais, dramas rudes. Há momentos, meus queridos, em que o coração na câmara torácica parece ter um punhal a trespassá-lo. Mente atordoada.
problemas que assomam em patética de receios e inquietações, produzindo febre na alma e angústia de incerteza, dificuldades e incompreensões. A cipual e sarçal à frente de quem avança, a multiplicar espículos e empeços, como se tudo estivesse convertido em provações rudes e aguçadas desesperações. São sombras e, ao mesmo tempo, oportunidades que luzem. Busca, porém, a prece e banha-te de luz. A prece, saída do coração. O seu refrigério aparentemente não te resolverá situações, e de certo não se modificarão a golpes de mágicas paisagens de sombra e conflito. Apesar disso, com sutileza, renasce a esperança, ressurge a coragem, aplanam-se as arestas difíceis, e passado algum tempo, raia dia novo de júbilo no coração animado, na mente abençoada pela santificante presença do Cristo, a conduzir certezas. Eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vem ao Pai se não for pelas minhas lições de amor e de compaixão. Não depereças na dificuldade, eleva-te na oração e enriquece tuas sombras de dor com um luar de paz. Eros, de Valdo Franco, Heranças de Amor. Nicodemos disse para ele: como pode um homem, sendo velho, ser gerado? Porventura pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e ser gerado? Jesus respondeu: confirmo-vos, eu te digo que se alguém não for gerado, e é necessário a vós ser gerado de novo, de água, reencarnação, espírito, autoconhecimento, não pode entrar no reino de Deus. João 3, capítulo 3, né? A gente tira a cada dia, experimenta, sai coisa nova daquele diálogo, a gente começa a compreender isso, né? Enfim, meus irmãos, transportar-se para um estado de felicidade utópica ou adquirir-se firmeza e paciência diante do sofrimento e da morte biológica. São as nossas duas opções. Permita a misericórdia divina que depois desse arrazoado, dessa síntese singela que nós elaboramos e a qual pedimos excusas porque temos realmente deficiências imensas, a gente possa pensar nestas coisas. Do fundo do nosso coração, a nossa perene gratidão pela paciência, pela tolerância e mais uma vez estarem conosco nesse domingo da manhã. Muita paz a todos.